indicando a entrada conforme as pessoas forem chegando. Bom dia, gostaria de comunicar o início da gravação da reunião. Perfeito. Bom dia, Douglas. Deixa eu trabalhar isso não, Chico. Pode começar a projetar, Gi. Então, estamos hoje, eu como ponto focal do PEI, Renata como ajuda sempre do PEI, e a Gi também, que é ponto focal do núcleo pedagógico, e a Rosana, que também está sempre conosco, tá? Sandra, só um minutinho que eu tô com o Wi-Fi, tá? Não, não, tudo bem. A gente sabe que tecnologia tem sido o maior problema de todos nós. Fica tranquila. Pronto, Gi? Então, beleza, gente, vamos começar. Então, hoje nós temos, assim, alguns lembretes a respeito do nosso final de ano e do começo do ano de 2026, e nós temos algumas novidades que foram implementadas para o programa e que a gente vai começar a tomar ciência e vamos também começar a tomar, vamos dizer assim, prumo para que isso se encaminhe para o ano de 2026. Então, eu vou pedir para vocês ficarem bem atentos. Depois a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, lembrando que tudo é novidade também para nós, e ao longo desse processo a gente vai aprimorar. O que a gente souber, a gente responde, o que não souber, a gente vai atrás. Pode passar, Gi. Então, a nossa pauta de hoje, ela vai estar dividida em muitas frentes. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre as equipes do Teams, que depois de verificar, eu achava que todos os diretores já estavam sendo incluídos automaticamente, o que muitas vezes os diretores que recém-chegados ao programa não estavam. Então, eu pedi para que todos ficassem atentos, porque todos devem estar nessas equipes Teams. A Gi vai mostrar para vocês quais são as equipes, os ícones, para que vocês fiquem atentos, porque a SEDUC, ela está mandando informação diferente do que era o processo antes, que vinha para a diretoria, para depois chegar para vocês, está chegando primeiro para vocês e depois para a gente, na grande maioria dos casos. Então, é importante que vocês estejam nessas equipes para que vocês não percam informações e prazos. Vamos falar um pouquinho também da avaliação de desempenho, que está em processo. Vamos falar das jornadas PEI e das escolas PECs, que é uma novidade, que são as escolas de excelência. Vamos falar um pouco mais sobre a questão do percurso PEI, lembrando que nós já colocamos em rede por diversas vezes, até em um primeiro momento era voluntário, e agora nós vamos dar novas recomendações.
Dentro ainda da questão dos percursos que o programa de ensino integral tem, nós vamos falar também sobre a certificação PEI, tá? E como que ela vai acontecer. Vamos dar um spoiler sobre o novo CAF para 2026, sendo que o CAF de 2025 já está em processo, então o seu supervisor já deve ter agendado com você um momento para que ele retome as recomendações do CAF 1 para falar com você se isso foi feito, se não foi feito, quais são as próximas ações. Então isso não muda. Qual o diferencial desse momento do CAF 2? Que ele vai ser talvez um pouco mais sintético, porque vai mudar para 2026. Vamos falar sobre a avaliação das práticas PEI, que está acontecendo desde o dia de ontem, e a gente vai dar um pouco mais de orientação da importância dessa avaliação para vocês, que é obrigatória, tá? Vamos falar também sobre o processo de avaliação das orientações de estudo. A Gi também vai comentar um pouquinho mais, porque são muitas coisas acontecendo em pouco tempo, a gente sabe disso. E ainda para culminar, nós temos o acolhimento, que já, se a escola ainda não entrou nesse processo de procurar os acolhedores para organizar para 2026, a Gi também vai falar um pouco a respeito. Pode passar, Gi. Você fala um pouquinho com ele sobre a questão das equipes, Gi, por gentileza? Sandra, vocês conseguem me ouvir? Sim, Ouve? estamos ouvindo. Ah, tá. Ok, obrigada. Assim. A equipe Seduc montou equipes dentro da plataforma Teams, direto com a equipe gestora das escolas PEIs. Cada um dos membros da equipe gestora tem que estar inserido em equipes específicas. O diretor, ele vai estar na equipe de gestão e na equipe de diretor. O vice-diretor, equipe de gestão, equipe de vice. E o CGPG, equipe de gestão, equipe de CGPG. E depois de alguns questionamentos, eles também inseriram uma equipe para os CGPACs, porque eles também fazem parte da equipe gestora, tá? Então, eles também estão inseridos na equipe de gestão e na equipe de CGPACs. Nós deixamos orientações mais refinadas na rede 106, e lá tem um e-mail para caso algum membro da sua equipe não esteja inserido, ele possa enviar o nome, CPF, Não está dando eco. Tá, peraí. Não está dando eco, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Assim melhora? Diminui o eco? É porque eu estou tentando transmitir por duas formas aqui. Eu acho que continua dando. Peraí, gente, eu vou tentar arrumar. Eu não consegui compartilhar a janela, deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu parar aqui. Me ouvem melhor agora? Agora sim. Sim, desculpa, tá, gente? Aqui, às vezes Sim, dá para ficou compartilhar do jeito perfeito que a gente agora. quer. Ah, ótimo, obrigada. Vocês querem que eu repita sobre as equipes ou deu para entender? Não deu para entender, só estava dando Tá. eco. É horrível, eu também não gosto. Então, a gente precisa seguir as orientações que estão lá na rede. Tem o e-mail, que é o pei@educacau.sp.gov.br, que é onde você encaminha o nome, CPF e o cargo que ocupa, tá? Mesmo quando tem, e principalmente, né, quando tem trocas. Então, se você trocou seu CGPAC, seu CGPG, trocou seu vice, precisa sinalizar para a equipe que houve essa troca. E aí já justifica, né, que vocês fizeram essa mudança, essa modificação, para que eles façam a inserção desses novos nomes lá nas equipes. E aí, de vez em quando, você dá uma olhadinha se aquele membro que saiu da sua escola e permanece na equipe, você também pode sinalizar sobre essa permanência, né? Fala, ó, esse funcionário já não é mais parte da nossa equipe, ele permanece lá, então precisa ser removido. Vocês podem ir sinalizando essas trocas também para a SEDUC. E como a Sandra nos trouxe, são eles que administram essas equipes, então eu não tenho como fazer essas mudanças, nem a Sandra, nós não temos acesso a isso, é diretamente com eles, tá?
E como algumas informações estão indo direto para essas equipes, é muito importante que esteja tudo atualizado. Como ela falou, quando eu chegar lá em tratar de OEP, vocês vão ver que tem informações que chegaram direto para vocês, não passaram por nós, tá bom? Então, vamos tentar manter sempre atualizados os dados. É só isso sobre as equipes. Passo a palavra. Então é importante, gente, reforçar mesmo aquilo que a Gi falou, tá? Então vocês estão vendo que várias pessoas da equipe têm grupos específicos do Teams. Então, durante a reunião de gestão, o que que eu recomendo? Que vocês sempre verifiquem quais foram as informações dadas por mês. Então, no alinhamento mensal de vocês, não digo rotineiro, mas que seja o mensal, ou então no rotineiro que vocês comuniquem o CGPG, né, o vice-diretor, para que vocês verifiquem se tem alguma informação ou alguma demanda específica, que já faz com que, de repente, vocês também saibam o que está acontecendo, que é de maneira bastante específica, e se houver mudança, a gente precisa disso de maneira pontual, tá? O Rodrigo levantou a mão, quer falar? É só pedir para repetir o número da rede. Está no final, no rodapé, rede 106 de 2025. Nós vamos depois passar, assim que acabar a reunião, a gente vai passar os slides para vocês, tá? Nos slides, vocês vão ter hiperlinks. Então, vocês vão poder consultar as redes, vocês vão poder consultar documentos específicos, vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, fiquem descansados, que apesar de vocês anotarem, vocês vão receber de maneira praticamente imediata, assim que acabar, a gente vai deixar isso para você. Você vai colocar a rede, Gi? Ela já está aí no rodapé, a rede 106, tá? Tá. Então vamos adiante, porque a pauta é longa, né? Sim, vamos lá. Peraí, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Agora, gente, voltando para a apresentação, eu vou passar a palavra para a Renata, que vai falar um pouco sobre avaliação de desempenho. Ela esteve com a SEDUC e ela tem total propriedade para ajudá-los, e eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção. Renata, por gentileza. Bom dia a todos. Falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho. Nós estamos aí do meio para o final do processo. Todos os dias vocês recebem uma atualização da porcentagem dos questionários respondidos, porque é uma cobrança que a própria SEDUC faz com as diretorias de ensino, né, as unidades regionais, né, URI, e nós acabamos tendo que repassar para vocês, para que vocês possam elaborar um cronograma. Nós sabemos que teve SAEB, SARESP, então a partir de agora eu tenho certeza que as escolas que estão com uma porcentagem baixa vão conseguir elaborar um cronograma junto à sua equipe gestora, para que os alunos possam preencher esses questionários. Relembrando vocês que qual é a legislação que baseia toda essa avaliação de desempenho, é a Resolução SEDUC 83 de 2025. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, é ela que vai dar o farol e as próximas ações da escola. E pode passar? E o que vocês têm que levar em consideração? Eu falo que dentro da legislação tem os aspectos técnicos, que para mim são os critérios. Esses critérios eles são colocados pela SEDUC como dimensões avaliadas. Então, sempre que você olhar para o seu professor, não somente na avaliação de desempenho, mas numa formação, num apoio presencial de sala de aula, o que você vai olhar o professor e vai pensar no quê? Ele tem domínio do conhecimento, do conteúdo? Ele usa as metodologias de uma forma inovadora? Tem gestão de sala de aula? Ele é um líder? A comunicação dele é clara e objetiva? Como que é o clima organizacional dentro da escola, não somente com seus pares, mas também dentro da própria sala de aula? O compromisso com a aprendizagem, ele é uma pessoa dedicada? Qualidade das aulas, o apoio, o engajamento e o planejamento. E eu falo que esses 11 critérios, eles vão ter que ser utilizados não somente agora na avaliação de desempenho, mas também durante todo o ano de 2026, seja para o PDI, seja para o feedback,
seja para uma formação ou seja para o apoio presencial. Pode passar. E aí, continuando, né, essas 11 dimensões, esses 11 critérios, eles vão ter que ser utilizados realmente no acompanhamento pedagógico do professor, nas devolutivas, na elaboração de um PDI individual, e lembrando que o feedback para a avaliação de desempenho, ela é obrigatória conforme o artigo 5º, parágrafo 2º da Resolução 83 de 2025. De que forma que tem que ser feito esse feedback? Claro e objetivo. Tá? E principalmente prezando pela qualidade. Né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, é muito mais fácil você dar um feedback para aquele professor que ficou no verde, porque ele é um professor que ele consegue, nas suas 10 dimensões, gabaritar, ou pelo menos quase gabaritar essas dimensões. Próximo. Ô, Rê, eu queria fazer... Volta um pouquinho o slide só para eu dar Desse ou dos critérios? Esse mesmo, tá? Com relação ao feedback. Queria atentar com relação a verificar a qualidade do feedback, que eu sei que nós temos os convidados, que são os nossos supervisores, e os PECs também foram convidados, e falar da importância, não apenas da supervisão, mas dos PECs, nesse momento, apesar do PEC não estar efetivamente colocado aqui, tá? Da importância de verificar a qualidade desse feedback com o seu supervisor e acompanhado pelo seu PEC também. Por quê? Porque vai ser um momento de validação. O supervisor não vai estar junto com o diretor para poder dar essa devolutiva, mas ele vai verificar a devolutiva principalmente daqueles profissionais que a gente encontra um ponto de atenção. Então, é importante vocês socializarem com os supervisores e com os PECs de vocês, tá? E o supervisor acompanhar essa devolutiva para saber se essa devolutiva traz uma qualidade para que esse PDI seja elaborado de maneira efetiva, trazendo melhoria com relação à ação profissional desse professor, tá? Pode passar. Eu concordo com a Sandra, o PEC ele é essencial no auxílio da equipe gestora, principalmente porque ele está realizando o apoio presencial, né, para esses professores. Então, o feedback devolutiva. Você tem que apresentar fatos. Então, eu tenho um farol. Ainda, eu sei que vocês estão ansiosos. Nós também, enquanto URI, estamos aguardando os documentos orientadores, normativas, resolução que vai falar sobre o farol. Na convocação que eu fui na semana passada, eles deixaram bem claro, eu vou falar o que eles disseram. Agora nós temos que aguardar o que virá por escrito. Então, o que eles disseram? Que a partir do dia 24, né, que é do dia 24 até o dia 28, o farol estará disponível tanto para os diretores quanto para o dirigente. O verde, vocês não vão poder mexer. O que vocês vão poder fazer as suas observações, que vai ser tudo pela sede, pelo que eles mostraram, eles estão montando, eles falam que é a não permanência do profissional na unidade escolar, independente da categoria. Eles não falam mais em alocação, cessação, eles falam em não permanência do profissional. Vocês vão poder mexer no amarelo e no vermelho. Enquanto diretoria de ensino, o que nós pedimos? Muita prudência. Porque nós temos que ter documentos, evidências para falar que eu não quero mais esse profissional. Então, o amarelo, para mim, é algo muito perigoso. É uma linha muito complicada de eu dispensar um profissional que está no amarelo, porque, para mim, ele está ainda em fase de formação. O vermelho, aí é o ponto de atenção. Ah, mas todos que estiverem no vermelho, eu vou falar que eu não quero pela permanência? Minha palavra é cuidado, prudência. Por quê? Vocês têm que, primeira coisa, já com a equipe gestora, pegar a avaliação diagnóstica que saiu em agosto, quais foram os docentes que ficaram no vermelho, certo?
E o que vocês fizeram durante este percurso com esses profissionais? Vocês fizeram alinhamento? Tem que ter ata. Não adianta falar que vocês... eu conversei com o professor. O PEI, vocês sabem que é evidências. Tem ata de alinhamento, seja o diretor, seja o vice, ou seja com CGPAC ou CGPG. Nós temos que ter atas de alinhamento. Primeiro documento que vocês vão analisar, mesmo que não saia ainda, não tenha disponível o farol da avaliação final. Peguem os que estão em vermelho. Eu fiz o PDI. O que eu coloquei neste PDI para esse profissional? Eu falei que ele não tem gestão de sala de aula. Eu acompanhei no apoio? Eu acompanhei. Então, eu preciso ver os apoios que você fez. Teve formação? Você vai pegar a ata de ATPCG ou com o CGPAC, que você fez uma formação sobre gestão de sala de aula. Então, tem que ter todos os documentos, todas as evidências, para que realmente você diga que você não vai permanecer com esse profissional. Mas Renata, eu não tenho. Então, você não tem justificativa. Tá? Para não ficar com esse docente. Então, você tem que formá-lo. Desculpe te atrapalhar, eu queria até colocar um documento que é importante, porque agora quem avalia não é apenas o diretor, é uma equipe formada. Então, há a necessidade de formalizar esse momento de avaliação por intermédio de uma ata, dizendo que a comissão fez uma avaliação deste profissional e, por meio desta avaliação, foi dada as seguintes notas, né, a seguinte pontuação para esse profissional. Então, essa equipe reunida é que valida o fechamento da avaliação desse profissional. É importante que esse documento também exista, dizendo que há um consenso entre a equipe para isso. Também é um documento extremamente importante numa eventual saída, mas é um documento que deve permanecer na escola para consulta do supervisor. Pode perguntar, Eloy. Oi, Rê. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só um comentário. Lá na escola, é uma sugestão, né? E depois, se os diretores quiserem também, nessa reunião do comitê que a gente fez, CGPAC, CGPG, vice, paralelo ao painel, a gente fez uma planilha colocando assim, né, o nome do professor, aí assim, planos de aula, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Foi entregue dentro do prazo, ou entregue com atraso, entregue só depois que o CGPAC ou o CGPG cobrou, então a gente marcou o xizinho. Guias de aprendizagem, foi entregue no prazo, entregue com atraso, porque dentro da excelência em gestão, então ele não é uma coisa que está dentro do painel, mas é algo que a gente vê no dia a dia essas entregas. Aí o PDI também te colocou, cumpriu integralmente, cumpriu parcialmente ou não realizou. Registro da sala de futuro, registros feitos sem atraso, registros feitos com poucos atrasos, registros feitos com atrasos constantes ou registros sempre feitos com atrasos da cobrança do CGPAC ou CGPG. Programa de ação foi cumprido integralmente, cumprido parcialmente, cumprido ou não cumprido. Então, assim, eu acho que esses elementos, com as fotos das evidências, do portfólio que os professores fazem, eu acho que já dá para subsidiar qualquer ação, até porque na minha escola, eu já estou vendo a médio e longo prazo, nem cessar pelo fato realocar pelo fato do painel, mas por fechar a sala. Então, assim, eu vou ter que também pensar critérios de professores que foram bem avaliados, mas pensar em mínimos detalhes de qual que vai ser o professor, porque ele vai se questionar, ele vai falar, olha, mas meu painel deu bom, né? Por que eu vou ser o do módulo excedente? Por que eu? Então, assim, são esses detalhes que aí eu vou falar, olha, numa questão que realmente você foi bem avaliado, você apresenta, só que tem detalhes que em relação ao outro você não fez essas entregas. Né? Então, vão ser detalhes que a gente vai ter que pensar em algumas situações, né? Nem pensando mesmo na realocação pelo desempenho, mas às vezes nesses desempates de pensando de módulo excedente, né? Não, com certeza. Se você puder disponibilizar essa planilha, nós colocamos lá no grupo do PEI, porque cada um tem a sua forma, eles podem aproveitar, modificar, porque é o que eu disse.
os 11 critérios, ele é fundamental para a avaliação de um professor. E se eu não tenho evidências de que eu estou acompanhando e orientando este profissional, é muito complicado eu justificar o injustificável, se eu não tenho evidências. E mesmo que não seja para agora, Rê, eu achei a ideia bastante interessante, né? Mesmo que não seja para agora, a gente sabe que nós estamos com o carro andando, né? E muitas vezes algumas pessoas já devem ter feito aí a avaliação, que não fiquem tão ansiosos nesse momento, mas que de repente podem ajustar esse documento ou usar como base para o ano de 2026, porque ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, né? E lembrando que o feedback não é mostrar somente os pontos de melhoria, né? Eu tenho que também ressaltar e deixar evidenciado, bem claro, o que o professor também tem de bom, né? E aí, Rosemar, levantou a mão. A minha dúvida, bom dia. Bom dia. Eu cheguei agora, recentemente, no José Gonçalves, e não foi feito o gestor anterior, não colocou os professores do ensino médio para avaliar, eles não foram avaliados no primeiro momento. Mas agora eles serão. Sim, mas aí eu não tenho esse parâmetro anterior que você tinha colocado aí no começo. Tá. Mas você tem, por exemplo, o apoio presencial da sua equipe, onde você consegue evidenciar os pontos de melhorias dos seus docentes. Então, você vai usar este documento como base e as ATPCs, porque quando você faz um apoio, você sabe que aquele professor, ele precisa, por exemplo, de metodologias, de uma gestão de sala de aula, melhorar o clima organizacional, e aí você aponta, você forma e depois você retorna nesse apoio presencial, também com a ajuda do seu PEC, para que esse professor melhore. E aí você vai colocar, mas ele também continuou no vermelho. Mas você conseguiu ver o progresso dele com as suas anotações, com as suas pontuações? Porque às vezes o professor, ele ainda continua no vermelho, mas ele progrediu. Então, é porque eu não tenho esse parâmetro do farol, porque eles não tiveram farol. Esse é o problema. Você não tem o parâmetro do farol, mas você tem o parâmetro da convivência diária com este docente dentro da escola. Você sabe quais são os seus docentes pontos de atenção. Isso. Entendeu, Rosemar? Assim como o Eloy colocou, eu também tenho uma planilha e eu faço tipo um checklist de todos. É nessa que você vai se embasar. O professor fala, é a professora de inglês. Ela está usando o Speak. É a professora de redação. A única ferramenta que ela tem é a plataforma. Ela está cumprindo com o cronograma da redação? Está ficando no verdinho? São esses pontos que você vai analisar. Ok, tá? Obrigada. De nada. Próximo slide. Então, o que vocês têm que ter em mãos para você conseguir dar o feedback para o seu professor. Não só isso é uma base, mas, por exemplo, o Eloy pontuou bem aí o exemplo de como que ele trabalha durante todo o ano letivo, com uma planilha em que ele vai colocando o xizinho se o professor cumpriu, se cumpriu com atraso, né? E o próximo, que eu sei que vocês estão ansiosíssimos. Vamos aguardar datas e prazos após a publicação da resolução ou da portaria. Nós não temos ainda, por enquanto, nada. Só temos o que a avaliação de desempenho até o dia 24, ela vai até o dia 18, encerra os questionários, o sistema roda, processa, forma o farol e ele vai estar disponível no dia 24, até o dia 28, para que vocês possam elaborar aí o seu cronograma de vocês para a realização do feedback. A partir do dia 28, infelizmente, nós não temos ainda nada por escrito e para passar para vocês. E fiquem tranquilos, quando sair qualquer coisa, seja de matriz, de avaliação de desempenho, o que eu tenho para falar para vocês é que a resolução 77 e a 93 de 2024, elas serão revogadas. De que forma? Não foi falada na SEDUC,
Nós também estamos ansiosos porque chega para a gente, olha, vai acontecer isso, é verdade, vai acontecer aquilo, principalmente nesses grupos paralelos que vocês estão, do interior, que eu não sei de onde eles tiram, é uma criatividade absurda, que muitos me perguntaram algumas coisas, aí eu vou lá, dou uma cutucada no pessoal da Seduc, é verdade isso? Aí eles falam, gente, não tem nada a ver, não vai ser dessa forma, calma, a gente está terminando a resolução. Então, vamos respirar, porque se a gente não respirar, a gente pira, final de ano, e quando tiver todas as normativas, a gente volta a conversar. Pode passar para o próximo. Agora vamos para a jornada PEI. Bom, então agora vamos às novidades, né? Então nós tivemos aí uma live no dia 14/5, que determinou a questão das jornadas PEI. Pode passar. Então, qual a ideia primordial das jornadas, né? É fortalecer o programa e em prol da excelência acadêmica, tá? Então, e nesse momento é ter uma melhoria, né, na continuidade dos trabalhos das escolas que já são do programa, e principalmente ajudar aquelas que estão entrando, que não é o caso da nossa diretoria, tá? O que é importante é que a ideia das jornadas, ela tem a expectativa, né, de uma evolução de maneira significativa, para que em 3 anos as escolas cheguem a, se não a excelência, mas muito próximo disso, que é o que eles chamam de escolas dos sonhos, tá? Pode passar. Aqui tem um layout daquilo que eles previram para esse momento, tá? Então, a primeira coisa que eles querem pensar é que a escola, ela é a cara do diretor. Isso a gente sabe muito bem, tá? Então, para isso, os gestores serão capacitados. A ideia de transformar os gestores em líderes ativos e eficientes é o ponto principal do programa. E aí entra a questão do programa de excelência, tá? Dentro dessa ideia da jornada de excelência, eles colocaram também a questão de feedbacks, de fazer com que as escolas mostrem as suas boas práticas e, principalmente, que o gestor permaneça na escola, tá? Então, eles querem que esse diretor, ele permaneça na escola, que esse professor permaneça na escola, que a escola PEI tenha baixa rotatividade dos profissionais, que é isso que leva à excelência. Nós sabemos aí que existem uma série de complicadores para que isso aconteça, mas não é ainda um momento dessa discussão e que a gente espera que seja minimizado com a nossa próxima atribuição, tá? Pensando nisso, para dar suporte e subsidiar esse momento, eles criaram essa jornada de evolução PEI, né? Onde eles vão trabalhar modelos, eles vão tentar otimizar recursos, porque eles também verificaram que as nossas escolas, e quando eu falo nossas escolas, eu não estou falando única e exclusivamente da URI de São Bernardo, mas de todas as URIs de São Paulo, a gente tem uma baixa ocupação das escolas, é um assunto que a gente vai tratar mais à frente. Então, quando falo em otimizar recursos, é também pensar na quantidade de alunos que estão recebendo esse suporte das escolas de ensino integral. E a ideia é que essa evolução vá acontecendo com o suporte da Seduc e da URI, para que de 3 a 6 anos, a gente sabe que a maturidade das escolas PEI, para quem é mais antigo no programa, ela leva um tempo mesmo, faz parte do processo, é um processo, e que com esse suporte, mesmo as escolas que já estão há mais tempo, que tiveram por qualquer motivo algum entrave, que elas tenham suporte suficiente, que entre 3 e 6 anos elas consigam, além das melhorias que já foram conquistadas, algo que vá além e em prol da excelência acadêmica. Pode passar. Então, aqui são as frentes de atuação que a Seduc já implementou. Então, nós temos a questão da liderança de pessoas, então o processo de escolha dos diretores, ele foi aprimorado, hoje não é mais única e exclusivamente com a URI, os diretores passam por todo um processo, inclusive estamos em processo de escolha para um novo diretor de uma das nossas escolas de ensino integral, e ele é um processo complexo, que passa pela URI e vai para a Seduc para a escolha final.
tá? Então, isso foi uma melhoria e a gente tem recebido profissionais com qualidade diferenciada e que a gente tem percebido que esse processo realmente faz a diferença, tá? Com relação à avaliação de desempenho, o fato deles terem simplificado a avaliação de desempenho e terem colocado os faróis, eles acreditam que é uma melhoria, e eu também acho que sim, porque muitas vezes, para quem participou das avaliações passadas, a gente sabe que era altamente complexo e que chegava num determinado momento, o texto extenso fazia com que o aluno não avaliasse de maneira efetiva, né, e a ideia de ir estruturando os feedbacks para que, como a Renata mesmo disse, que o professor, o diretor consiga dar essa devolutiva e que o professor consiga perceber o seu trabalho nessa devolutiva, não apenas nos pontos de atenção, mas naqueles que são de excelência, também é uma melhoria significativa, tá? A ideia de colocar o programa de excelência, que apesar de não ter sido muito falado hoje para vocês, a gente está dando a ciência efetiva, porque é o momento em que a gente tem o material de forma real, tá? Então, nós temos o painel de boas práticas, e temos o lançamento que está em andamento no dia de hoje, com relação ao programa de excelência. Tá? Nós temos a jornada PEI, que tem esse CAM, que eu vou até ler, que é Ciclo de Aprendizagem e Melhoria Contínua, porque com tanta sigla a gente já não sabe mais nem o que todas elas significam na íntegra, e a ideia desse ciclo de melhoria, então, é formar, fazer, acompanhar e compartilhar. E aí entram os percursos formativos, que estão abertos dentro de tutoria, projeto de vida, princípios e premissas, que um ou outro ainda está em andamento, mas eles já estão abertos na maioria. Tá? Nós temos uma evolução do modelo pedagógico, que então nós tivemos mudanças significativas em orientação de estudos, né, onde a ideia é priorizar o currículo de maneira mais simplificada, com relação às eletivas, que foram implementadas as eletivas voltadas para matemática e língua portuguesa, e um cardápio com mais 5 novas eletivas, também com a flexibilidade de você poder implementar eletivas específicas dentro da sua unidade escolar, tá? Que, segundo algumas escolas que deram retorno, tanto para mim quanto para a Renata, foi bastante positivo, e o Sou Mais Recomposição, que teve alguns percalços aí no meio do caminho, que a gente espera que seja aprimorado para 2026, tá? Nós temos uma expansão qualificada, que não aconteceu em São Bernardo. Por que não houve uma expansão com relação às escolas PEI? Porque não adianta a gente expandir sem qualidade. Né? Então, esse foi um ponto principal da nossa coordenadora de unidade regional, Vanderlete, que, em consenso conosco, não fez nenhuma ampliação, porque a gente verifica que nós precisamos que as nossas escolas estejam evoluindo de maneira significativa. Nós temos escolas que estão no avançado, nós temos escolas que estão no básico, temos escolas que estão começando, que por qualquer motivo, apesar de já estarem no programa, ainda precisam de mais atenção. Então, a ideia é em que no ano de 2026 a gente consiga dar toda a atenção necessária para essas escolas e a gente veja uma evolução por parte de todos, tá? Então, a ideia desse plano de ocupação é um dos pontos que eu já tinha citado para vocês com relação à ociosidade de algumas escolas. Então, nós temos aí um número pequeno, né, de alunos em algumas unidades escolares, e isso faz com que esses recursos não fiquem tão otimizados. Lembra que a gente falou de otimização de recursos? E aí eles criaram uma campanha que algumas escolas, que depois vão ser citadas mais à frente, estão participando para que essa ocupação seja aprimorada, que é o Vem para o PEI, tá? Então, esse Vem para o PEI, ele vai estar o tempo inteiro essa escola vai ser monitorada, vai ser dada um acompanhamento para que ela pense em estratégias para que, quer seja nesse ano ou no ano seguinte, ela tenha uma otimização da escola com relação à ocupação diferenciada. Pode passar. Quem está perguntando é o Rodrigo. A gente não tem essa informação de salas ociosas, mas vocês já tiveram uma reunião com a Ionara, de maneira específica, aonde ela verificou as salas que estavam com baixa ocupação, e para o ano de 2026 elas foram reduzidas. Tá? Não que não haverá possibilidade de que você abra uma sala, de repente, se você tiver demanda,
No ano de 2026, vai abrir, mas não vai ser aberta uma sala se essa ocupação ainda não for efetiva. Nós tivemos muita movimentação. Viemos primeiro com uma possibilidade de abertura de salas sem ter esses alunos e depois a notícia do fechamento. Então, por enquanto, o que a gente tem de maneira efetiva? Nós temos salas que foram, a escola que foi reordenada, entendeu? Com um número menor, e automaticamente vocês vão ter que ficar atentos com relação ao módulo de vocês, tá? Então, é importante vocês já ficarem atentos ao módulo. A Renata já fez um estudo do módulo, né, Rê? Sim, já fiz. E assim, eu só queria complementar a fala da Sandra, porque nós temos um cronograma dentro da parte ali da Ionara, em que em janeiro terá muitas mudanças, né? Dia 5 de janeiro abre o sistema para alunos que desejam, alunos de fora que desejam ser matriculados na rede estadual. Então, essas classes que ainda não foram homologadas por causa da quantidade de número de alunos, a gente espera que tende a aumentar o número para que elas sejam homologadas. E as que não tiverem condições, a Ionara vai chamar os diretores e os GOIs para conversar e verificar essas transferências de que forma que acontecerá. E a gente está aguardando também, como a Renata disse, legislações pertinentes que falem a respeito do módulo, se vai haver qualquer tipo de mudança e demais detalhes para que a gente possa seguir adiante. Mas o que nós temos hoje é que já foi reordenado, tá? A ideia não é, neste momento, transferir nenhuma sala que esteja ociosa, tá? É fazer diferente. Nós vamos, a SEDUC quer que nessa, vem para o PEI, a gente consiga fazer propaganda e as escolas regulares estão cientes de que devem abrir as portas para vocês, porque a ideia é trazer o aluno da escola regular para o programa de ensino integral, tá bom? E nessa primeira quinzena de janeiro, os diretores deixarem os GOIs bem orientados, né, porque eles estarão em férias, sabemos que tem os vices para apoiá-los, mas os GOIs têm que também verificar na sede toda essa movimentação por causa do cronograma de matrícula. Vai ser bem animado esse final de ano, e o começo de ano vai ser bem legal, muito animado, né? E a gente sabe de todas as dificuldades de vocês, e a gente não vai entrar no mérito de quem estará em férias ou quem não estará, porque não nos diz respeito, infelizmente, nesse momento. Mas o que a gente pode dizer para vocês, tá? Como eu disse, a ideia é implementar todas essas ações em prol do quê? Da excelência acadêmica, que faz parte da ideia do programa. E que, ao longo das escolas que forem, vamos deixar claro, quando a gente fala em adoção da ideia, uma vez que você optou por estar no PREI, você já adotou a ideia de tudo aquilo que a SEDUC vai implementar. Então, quer seja numa jornada básica, quer seja numa jornada mais avançada, você estará avançando. E dentro de 1 a 3 anos, ou no máximo em 6 anos, que você chegue à excelência na sua escola, tá? Pode passar. E aí vamos falar das jornadas que eu estava comentando com vocês sobre jornadas básicas e jornadas avançadas, tá? Nenhuma delas, vamos dizer assim, a maioria vai estar no básico. Sim, a maioria vai estar no básico. Já é puxado estar no básico, vou deixar isso bastante claro, tá? Então, nós teremos 2 jornadas para o ano de 2026, mas que começa praticamente hoje. Vocês, na sexta-feira, terão informações com a SEDUC, né, a 1h30, acho que é, se eu não errei o horário, né, que vai versar vai versar sobre esse assunto, né, e eles vão falar sobre a questão da jornada básica, jornada avançada e alguns tópicos que nós já passamos para vocês, tá? Nós iniciamos, nesse momento, as jornadas, tá? Na verdade, a gente já deu até spoiler a respeito dos passos recomendados, que são os percursos formativos que estão dispostos na EFAP para vocês, mas a gente sabe da demanda também, que muitas vezes a organização é difícil. Então, nós temos 2 jornadas, a básica, que é a recomendada para a grande maioria da rede, e nós temos uma jornada avançada, que é uma jornada um pouco mais acelerada, de escolas que o desempenho foram escolhidas e que o desempenho
tanto nos indicadores das plataformas, quanto na permanência do diretor, foram indicadas, tá? Então, nós temos 355 escolas, no geral, no estado de São Paulo, e temos 4 em São Bernardo. Mas, mesmo tendo apenas 4, nós vemos, em algumas escolas, um potencial significativo de fazer parte dessa jornada avançada. Então, hoje, quando nós apresentarmos essas 4, eu queria deixar claro para vocês que nós temos aí algumas escolas que nós gostaríamos também que participassem, e a gente vai indicar para vocês como, tá? Pode passar. Então, vamos aqui acabar com o suspense e dizer quais são as escolas que estão indicadas e que vão participar. Vou pedir para que quem está com o microfone ligado, por favor, desligue. Das 4 escolas indicadas, nós temos a escola Anésia Loureiro Gama, a escola Joana Mota, a escola Jean Piaget e a escola Luiz Metalúrgico. Gi, dá uma olhadinha quem é que está com o microfone aberto, fecha para mim, por favor. Então, essas são as escolas que já foram pré-inscritas e que estão inscritas e que farão a jornada avançada. Tá? A gente dá os parabéns para as escolas, mas nós sabemos que temos outras em potencial. Por isso, nós vamos receber um formulário, tá? Até o dia 1º, eu acredito que na sexta-feira a gente já receba esse formulário que não veio ainda, tá? Esse formulário virá para que outras escolas que sentem que podem acompanhar essa jornada, e eu vou dizer como ela vai acontecer, que elas possam, de repente, se inscrever, e a gente vai ter muito prazer em acompanhá-las também, tá? Então, Sandra, já fica aí. Acho que é importante dizer assim, mas por que essas 4? Nossa, lembrando que lá entre julho e agosto, teve critérios da SEDUC, e teve toda uma parte de questionário, de acompanhamento de plataformas, de período em que esse gestor que tinha que ser acima de 3 anos, mas como eles viram que, mesmo que tenha um diretor que esteja com menor tempo na escola, mas que tem esse potencial, eles vão abrir para que vocês possam fazer essa inscrição, porque eu acredito que nós temos muitas escolas PEI que têm realmente potencial para seguir essa jornada. Perfeito, Renata. Então, é importante, porque a gente já conversou com alguns supervisores e eles acreditam que a escola tem potencial e nós também acreditamos, né? Então, a gente gostaria de ter muitas outras escolas na jornada avançada, e aí vocês vão verificar um pouquinho. Quem ficar na jornada básica, gente, não é demérito nenhum, porque a ideia, muitas vezes, se você começando no básico, você consolida a escola e chega na excelência muito mais rápido, né? Então, assim, é importante a gente pensar se a gente vai ter perna também para tudo isso. Aqueles que foram indicados, eles não têm muita escolha, mas vocês têm. Então, é importante vocês verificarem toda a demanda de vocês, pensarem no grupo de profissionais que vocês têm na escola e verificar qual a melhor jornada para vocês, porque vocês têm a possibilidade de escolha. Tá? Aqueles que optarem por fazer a indicação para fazer a jornada avançada, a gente vai orientar de como eles vão evidenciar que isso é possível e vamos torcer para que eles possam participar também, tá? Pode passar, Gi. Então, vamos dar uma olhadinha na jornada de nível básico, tá? Diferente da jornada avançada, vocês vão ter uma temática por mês. Se vocês olharem aí nesse gráfico, o que a gente tem? Nós temos novembro e dezembro, vocês estão vendo que eu falei que já começaria agora, tá? Então, esse novembro e dezembro, para a jornada do básico, já vai ser uma indicação para todos, tá? Nós estamos aí praticamente entrando na segunda quinzena do mês de novembro, né? Nós temos pouco tempo para realizar isso, mas já estão abertas 2 temáticas. Uma temática que é prioritária, independente de você estar no básico ou de você estar no avançado, é a questão dos princípios e das premissas. Para quem não teve a curiosidade ainda de olhar as jornadas, elas são relativamente rápidas. Com muito empenho, é possível fazer em um dia, com bastante empenho, tá? Leva um dia todo. Com um pouco mais de flexibilidade, em uma semana você consegue fechar isso sem grandes problemas, tá?
Então, o que a SEDUC gostaria de fazer, tanto para o nível básico, quanto para o avançado, tá? Ele vai falar sobre princípios, premissas, vai falar sobre a questão do acolhimento, e a gente sabe que ele é altamente importante. Vamos falar também, eles vão falar também sobre a questão da tutoria, e a gente viu o quanto isso dentro dos CAFES foi importante. Vamos falar sobre projeto de vidas eletivas, entra aí na excelência acadêmica, que nós teremos 2 módulos, protagonismo juvenil, entram os clubes, o EMA, práticas experimentais e a gestão. Uma das coisas que foi feito, como vocês podem ver no primeiro cronograma, a questão de gestão, né, ficaria só mais para o final, mas o quanto é importante a gente falar de gestão antes. Então, eles criaram um outro cronograma que vai correr em paralelo, que é gestão 1, gestão 2, e gestão 3 e gestão de pessoas, dividida para o gestor da escola, começando a partir de março, tá? Então, esse seria o módulo básico. Você vê que o módulo básico já é um módulo bastante movimentado, tá? Então, é importante que vocês olhem com atenção, você discuta com os colegas que participam da gestão, para que vocês possam ter uma visão mais ampla daquilo que vai acontecer em breve. Passa, por gentileza, para o próximo slide, Gi. Quais são os prazos e o que se percebe? Então, para quem está no básico, de 2026, ou seja, do ano que vem até 2028, seria cumprir com a certificação de excelência em todas as temáticas. Então, começariam 2 temáticas dentro do ano de 2026, o todo de 5 temáticas para 2027 e 7 temáticas para 2028. Qual é a diferença entre o básico e o avançado? Coloca no avançado para mim, Gi. Quando a gente entra no nível avançado, o que a gente tem? A gente tem um processo um pouco mais acelerado, porque leva-se em consideração pela entrega que a escola fez até então, que ela é capaz de seguir esse percurso mais avançado, porque ela já tem, se não pediu, mas ela já tem condições de ter excelência em alguns aspectos. Por exemplo, questões de frequência, que a escola já está mais avançada, já consegue estruturar. Está mudo? Alguém me deixou muda? Alguém? Só está oscilando, tá? Então, está oscilando um pouquinho aqui, eu vou aguardando, mas acredito que é problema na diretoria. Tá, obrigado, Marcos. Então, vamos lá. Sim, desculpa, Sandra, foi a nossa conexão mesmo que oscilou, tá? Agora já estamos de volta. Fechou. Então, na implementação do nível avançado, o que a gente vai ter? Veja, as escolas que foram aquelas 4 que foram indicadas, que é o Metalúrgico, Joana Mota, o Anésio, Jean Piaget, eles já vão dentro do mês de novembro e dezembro ter que fazer aí as avaliações e as temáticas e esses percursos que estão disponíveis. Princípios, premissas, acolhimento e tutoria. Tá? Então, já veja que é um movimento bastante intenso para esse momento. Tá? Depois, diferente daquilo que vocês estavam vendo, que você vê que essas temáticas, elas são coligadas. Eu não falo de princípios sem falar de premissas. E quando eu falo no acolhimento, eu também tenho a questão da tutoria, porque o tutor também é um acolhedor. Tá? É um acolhedor do aluno. Né? E aí, quando eu vejo projeto de vida e eletivas, elas estão intimamente interligadas, então elas têm uma ligação. E vocês vão observar que são 2 temáticas por mês, né, dentro do nível avançado. E, no caso de gestão, eles colocam gestão escolar 1 e 2. Por quê? Porque é mais intenso essa parte da temática para eles. Mas eles também terão gestão escolar 1, 2, 3 e gestão de pessoas. Mas também se leva em consideração que a escola chegou até esses níveis, como eu falei, a escola é a cara do diretor, né? Ele não trabalha sozinho, evidentemente, ele tem uma equipe, mas ele consegue gerir de maneira diferente, a ponto de conseguir melhores resultados, tá bom? Passa para mim o próximo slide, por gentileza. Os prazos também são completamente diferentes, por isso que é importante que as escolas que pretendem, que nós gostaríamos até que participassem do avançado, tenham bem essa clareza, tá? Então, os prazos são mais curtos, por quê?
Diferente daquela do básico, que você vai até 2028 progredindo, né? No caso das escolas que estão no nível avançado, a ideia é que essa certificação de todas as temáticas aconteça em 1 ano. Então, no curto prazo, então, nesse nível satisfatório, seriam 5 temáticas e logo depois, ou seja, de repente no primeiro semestre, no segundo semestre, entre 5 no primeiro e as 2 últimas no último. Ou seja, 2026 seria um momento de muito estudo dentro da escola para que isso fosse implementado, e será. As E escolas assim, terão. Sandra, para que as escolas que fiquem preocupadas, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso. Eu penso da seguinte forma: A maioria eles já fazem, né, Rê? eu já não faço tutoria, eu só vou aperfeiçoar aquilo que já é bom, né, para ficar avançado, porque quem está fazendo a jornada verificou que tem documentos ali que é um controle mais efetivo da tutoria, é um controle mais efetivo do projeto de vida. Então, eu só estou, como que eu vou dizer assim, colocando em documentos aquilo que eu já faço. Como a Renata já tinha dito, o PEI, ele é um programa que ele precisa de evidências. Então, nós vamos criar evidências com relação à certificação de vocês de excelência. Isso não quer dizer que, de repente, depois a gente também vai falar, você não consiga os certificados de excelência de maneira específica. Eu quero um certificado de tutoria, eu não estou preparado ainda para fazer a jornada avançada, mas eu tenho uma frequência efetiva de professores, eu tenho uma frequência efetiva dos alunos, as plataformas estão indo muito bem, e eu gostaria de pedir o certificado de excelência em tutoria, porque o comprometimento do aluno na minha escola, ela acontece. Vai poder ser pedido? Vai poder ser pedido, mesmo você não estando na jornada avançada. Então, você pode se certificar desses percursos formativos rumo à excelência a partir de já, tá? Então, a gente vai explicar também como isso vai acontecer. Então, no caso das escolas do avançado, eles vão cumprir essas 7 certificações temáticas em 1 ano. Por que eles vão concluir isso em 1 ano? Porque no ano de 2027, essas escolas serão... Você lembra quando, lá no início, para quem está no programa há mais tempo, que a gente tinha as escolas parceiras que ajudavam no acolhimento dos alunos, então tinha essa ideia de parceria? Nós vamos retomar com uma ideia parecida. Tá? Só que ao invés de ser apenas para tutoria, será, e também a gente tinha para outros fins, mas agora de maneira efetiva, nós vamos ter escolas mentoras, ou seja, nós já sabemos quem serão, e eu espero que se concretize, as nossas 4 escolas que serão mentoras para 2027. Serão elas o Luiz Metalúrgico, o Joana Mota, o Anésia e o Jean Piaget. É lógico que pode acontecer algum imprevisto no meio do caminho, mas nós torcemos que essas sejam as escolas mentoras para 2027, que vão cumprir a jornada avançada no ano de 2026. Tudo bem? Muita informação, né? Para isso, será feito todo um apoio com relação a todas as escolas, e não apenas as escolas que estão no avançado, tá? Então, existirão lives de acompanhamento, né? Essas lives serão mensais, e a ideia é trocar informações sobre todas as temáticas que estão sendo realizadas, e sejam sanadas eventuais dúvidas que possam acontecer. Para que o supervisor possa apoiar, nós também seremos orientados enquanto ponto focal e quanto apoio do programa, tanto como PEC como supervisor, de maneira quinzenal, para que a gente possa ajudar vocês nesse caminho. E quando eu digo ajudar vocês, é ajudar a todos, tá? Todas as escolas, quer esteja no avançado, quer esteja no básico. Pode passar. Então, as escolas que a gente comentou bastante, que a gente sabe que tem potencial para poder realizar aí esse percurso avançado. Lógico, cabe a vocês decidirem, junto com os seus supervisores e os seus PECs, né? Vocês vão ter que preencher um formulário. O que provavelmente será pedido nesse formulário, porque ele não chegou até nós, ele será disponibilizado a partir de sexta-feira na live da SEDUC.
provavelmente eles vão pedir evidências. Então, o que eu considero, eu, Sandra, enquanto ponto focal, considero uma evidência? Considero uma evidência o comprometimento desse docente. Né? Então, esse docente, ele é um docente comprometido, você tem aí os indicadores das plataformas que indicam o comprometimento desses professores. Então, eles estão preparados para partir para uma jornada mais efetiva. Eu tenho comprometimento por parte dos alunos, ou eu ainda preciso fazer alguma coisa para que esse comprometimento melhore? Né? Então, são coisas que vocês devem pensar, principalmente com relação à frequência dos docentes e à frequência dos alunos. Por quê? Para qualquer caminho de excelência, eu preciso de ambos. Né? Então, sem ambos, eu não consigo. Então, os dois focos que vocês devem avaliar para que vocês solicitem essa ideia de partir para o avançado é o comprometimento do docente e o comprometimento do aluno. Tá bom? Pode passar, Gi. Quando eu falei para vocês sobre a importância da gente ter um período de divulgação, porque a gente está com escolas de baixa ocupação, nós também já tivemos por parte da SEDUC a indicação das escolas que vão participar desse programa, o que não impede de outras unidades escolares de fazerem ações para que essa ocupação também melhore. A gente tem que ter, enquanto gestor, sempre um olhar sobre a escola. Então, verificar, eu tenho recebido um número de alunos de maneira normal, eu preciso, de repente, fazer uma propaganda em outra escola, de repente, eu tenho ensino fundamental, preciso fazer propaganda em uma escola municipal, conversar, fazer essas ligações, por quê? As escolas Luiza Colasso, o Antônio Nascimento e Edgar são escolas que nesse momento estão com baixa ocupação e que, diferente daquilo que até o Rodrigo perguntou sobre salas ociosas e transferências, não vai acontecer. Nós queremos as escolas em funcionamento. Tá? O que nós queremos? Nós queremos trazer alunos para ocuparem as escolas que estão caminhando muito bem e que podem caminhar para a excelência. Então, essas escolas já estão no programa, serão orientadas de maneira específica agora no finalzinho do ano, apesar da gente saber que talvez seja pouco a ser feito, mas ao longo do ano também elas serão acompanhadas para que a gente possa verificar nível de ocupação e quais ações podem ser feitas para que, de repente, se não no ano de 2026, para no ano de 2027 essas escolas estejam com um indicador de ocupação muito melhor, rumando aí dentro do básico para a excelência acadêmica. Tudo bem? E as escolas que não estão, o que eu vou pedir para elas? Vou pedir que vocês pensem realmente em fazer propaganda do programa. Quando a gente compra a ideia de estar no programa de ensino integral, eu falo que a gente tem que comprar a ideia como um todo. Então, na minha opinião, e sempre foi desde o momento em que eu estive no PEI, o programa, ele pode ter mudado de faceta diversas vezes, mas para mim é um programa que dá certo. E eu vendo isso a todo momento. Eu acredito no programa e acredito que as melhorias podem ser implementadas. E vocês, enquanto gestores, devem pensar da mesma maneira. Tá? Então, vocês precisam criar mecanismos de fazer propaganda da escola de vocês, de fazer boas práticas, de socializar essas boas práticas, principalmente com as escolas regulares, para que esses meninos venham para a escola de vocês. Nós sabemos que hoje as escolas que estão no programa também têm um diferencial que, principalmente no ensino médio, que a gente sabe que é bastante difícil. Eu não estou fantasiando, eu tenho ciência de que as escolas que têm ensino médio têm uma ocupação diferenciada por causa do ensino médio, então a gente vai pensar em ações também. Nós temos aí as escolas que estão com os técnicos, e isso já tem mexido bastante com a ocupação da escola, e a gente espera que isso, se não veio para resolver certamente, mas veio para ajudar, e quem mais precisar de ajuda, nós estaremos disponíveis, tá? E também pensando na questão que a gente sabe que um dos problemas do aluno, pode passar, Gi, que um dos fatos, fato que leva o aluno a não frequentar, muitas vezes, são as aulas, né, que muitas vezes o professor, ou você não teve o professor ao longo desse período, e eu sei de escolas que estão passando por momentos difíceis, que a gente espera que seja a partir de agora, se não sanado por completo, que seja minimizado de maneira significativa e que todo mundo comece o ano de 2026 com todos os professores e que esses professores realmente
comprem a ideia e se formem, para que deem aulas melhores, mais atrativas, e que com isso também o empenho do aluno seja diferenciado. Para isso, foram ofertados os percursos formativos. Em um primeiro momento, o percurso formativo, ele estava de maneira opcional, tá? Então, agora nós vamos dar uma outra orientação. Nós vamos colocar como formação profissional para esses docentes e para esses gestores. Já estão disponíveis tutoria, que foi a partir do dia 12/9, princípios, que a gente já falou que ele é extremamente importante e que ele não se dissocia de premissas, apesar das datas serem diferentes de lançamento. Então, princípios foi em 3/10, projeto de vida, que é fundamental, em 17/10, e premissas em 31/10. O que eu já oriento para vocês? Que vocês façam uma reunião com as equipes de vocês, e eu sei de todo mundo que deve estar arrancando os cabelos agora, aqueles que têm e aqueles que não têm, porque o espaço e o tempo é muito curto. Por isso, a organização, ela é fundamental. Eu preciso que vocês já comecem a olhar esses percursos, que vocês já orientem os professores de vocês, porque nós vamos introduzir algumas coisas de maneira específicas. Então, por exemplo, tutoria, até o dia de hoje, eu estou mudando o percurso, viu, meninas? Mas se eu esquecer de alguma coisa, vocês não me deixam passar em branco, tá? Tutoria, ela até esse momento não tinha nenhuma diretriz, nenhuma diretriz entre aspas. Nós tínhamos indicações de como ela deveria ser feita, como ela deveria ser monitorada, mas era livre para que cada unidade escolar trabalhasse da maneira como achava melhor. Em alguns lugares funcionou perfeitamente, em outros nem tanto. E eu também sei das PEIs de 7 horas e sei das dificuldades com relação à tutoria e clube, e nós já pedimos apoio a respeito disso e vamos esperar ver o que vem para o futuro. Tá? Então, a gente sabe das dificuldades de vocês, a gente tem brigado bastante lá na SEDUC a respeito disso, porque a angústia de vocês é a nossa. Tá? Porque a gente verifica que o programa privilegiou as PEIs de 9 horas em detrimento das de 7, e que não é legal essa questão da tutoria e do clube da forma como está colocada. Eles têm ciência disso e ficaram de olhar com carinho, a gente espera que isso aconteça, porque infelizmente a gente não tem o poder da caneta. Mas enquanto a gente não tem, né, se é que um dia teremos, o que a gente pede para vocês? Que vocês olhem a tutoria, o percurso de tutoria, porque a partir de 2026, a tutoria vai seguir esse percurso. E ele é bastante diferente, então se alguma escola não conseguiu fazer, eu sei que a maioria não, mas uma grande maioria já fez, então, principalmente os gestores se apropriem, tá? Os vice-diretores se apropriem dessa tutoria, porque ela é bastante específica, inclusive com avaliações. Então, para 2026, a tutoria vai seguir os moldes daquilo que está no percurso formativo. Para quem é supervisor, também está aberto para que seja feito, assim como para o PEC. Então, é importante que o supervisor faça, que o PEC faça, que o diretor faça, que todas as pessoas da escola façam esse percurso formativo, porque tem documentos de maneira específica, e em 2026 a gente vai seguir exatamente como está. É uma forma mais fácil do supervisor e do PEC poderem se apropriar e colaborar com vocês durante o ano, tá? Então, isso com relação à tutoria. E os demais percursos já estão abertos a olhar quem está no básico, quem está no avançado, quais os percursos que devem realizar nesse momento. E aqueles que vão pleitear o avançado já sabem que precisam ter um esforço a mais nesse momento também. Pode passar. Sandra, para auxiliá-los, como eu já fiz, quase estou finalizando o que está aberto, eu vou disponibilizar por rede e lá no grupo do Teams os documentos, porque são muitos documentos. Então, cada percurso é tutoria. Tem lá uns 15, 20 documentos que seja PPT ou documento para que vocês utilizem no dia a dia, referente àquela temática. Então, eu vou disponibilizando para que vocês possam organizar um drive. E até aproveitando, né, vocês fiquem descansados que com relação ao trajeto, né, esse percurso de tutoria, não agora,
porque realmente o tempo urge e a gente não vai ter tempo para poder fazer isso de maneira adequada, e considerando que a URI de São Bernardo vai começar a cobrar isso a partir de 2026, nós vamos fazer formação com relação à tutoria e como vocês devem aplicar, a gente vai tirar dúvidas, nós vamos fazer o percurso aí com vocês, para que vocês tenham uma ideia inicial de como começar esse percurso dentro da escola. Então a gente vai fazer isso, mas só vamos fazer o ano que vem, tá? Para esse ano, o que que a gente pede? Pede para que pelo menos o vice-diretor e o pessoal da gestão realizem, e os professores aí, na medida do possível, para a gente poder seguir adiante, tá bom? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de que mesmo não estando dentro do nível avançado e estando no nível básico, será possível de cumprir certificações de temáticas, né? Então, aquelas escolas que estão no nível básico ou no avançado, vai poder pedir essa certificação de temática. Quais são as temáticas? São aquelas que a gente já pontuou. Então, por exemplo, quero a certificação em tutoria, quero a certificação em projeto de vida. Eu tenho evidências de que eu realmente tenho um trabalho diferenciado na minha escola com a minha equipe. Então, você vai reunir esses documentos e vai solicitar. A gente ainda vai ter um checklist ali, né? A gente vai verificar um checklist, mas é importante, por exemplo, pensar sempre na questão da frequência do aluno, no engajamento desse aluno. Eu preciso estar no verde? Não. Então, eu posso ter escolas que tiveram um alto engajamento e que saíram de um ponto muito fragilizado para chegar, de repente, num ponto melhor. É o suficiente para pedir a certificação? É o suficiente para nós, levando em consideração que nós vamos encaminhar nada mais para a NAURI, tudo vai para a SEDUC. Então, para nós vamos olhar com carinho, lembrando que você vai fazer isso com o seu supervisor e com o seu PEC, porque eles vão ajudá-los, e aí você vai reunir esse material, vai encaminhar para o e-mail do supervisor, e a partir daí, você vai promover essa solicitação que vai ser passada para nós, e nós vamos encaminhar, verificar se está tudo ok, se, entendeu? Dentro do nosso olhar é possível de pedir essa certificação, e vamos encaminhar para a SEDUC dar o amém, tá bom? O amém é sempre a SEDUC. Toda. Eu coloquei na apresentação, que será compartilhada com vocês, o modelo de e-mail que nós iremos enviar para a SEDUC, aqui como pontos focais. Para quê? Né? Por que eu coloquei se somos nós que vamos enviar? Para vocês poderem visualizar as exigências que eles colocam sobre a certificação, tá? Então, quando você abrir, você vai ver essas exigências, né? Ver se você entrou, se você cumpriu e se tem algo a mais. Lembre-se de sempre ir no além, né? Assim, no algo a mais. E aí nós vamos encaminhar, tá? Mas esse modelinho é ponto focal para a SEDUC, só para vocês terem uma noção das exigências, ok? Vai ficar com o hiperlink aqui aonde está o modelo de e-mail, né, Gi? Isso mesmo, quando eles clicarem já vai ter esse modelinho para eles poderem visualizar. Ela fez um PPT com muitos hiperlinks, né? Graças a Deus ela está na equipe, porque de vez em quando a cabeça nem pensa mais, mas eu tenho a Gi que pensa por nós. Né? Então, obrigada, Gi, mais uma vez, tá? Então, quando vocês receberem, vocês vão receber aí, cada slide, muitas vezes, tem um hiperlink que você pode clicar e que você vai ter informações a respeito, tá? Tudo bem até aqui, né? É um misto de emoções, e vamos chegando e vamos andando, porque independente do prazo da reunião, o importante é que depois a gente tenha um momento para conversar com vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês possam conversar conosco, tá? Então, vamos pensar no CAF. Lá no comecinho da reunião, eu dei um spoiler para vocês e falei que a reunião de CAF, de alinhamento de vocês agora, ela não vai mudar, tá? Então, o supervisor, junto com o PEC, já devem ter agendado com vocês. Aí, se não está acontecendo essa semana, porque a gente flexibilizou, porque alguns supervisores tinham uma demanda muito alta, então alguns supervisores já iniciaram, tá, esse acompanhamento do CAF, mas vai aí até a segunda quinzena, para que a gente possa realizar esse encontro com vocês. Diferente do que foi o primeiro CAF, ele vai ser um CAF mais simples, tá? Ele vai ser um CAF
onde o supervisor vai verificar a demanda que aconteceu no primeiro CAF e vai verificar com a escola, né, principalmente com o gestor principal, que é o diretor, né, se há necessidade ou não de chamar mais alguém. Às vezes a fragilidade está diretamente ligada com alguma coisa que você precisa ouvir o aluno. Aí, nesse caso, o supervisor vai pedir a presença de alunos ou de professores, se houver necessidade. Caso contrário, esse CAF será fechado única e exclusivamente com o diretor, com base nos documentos do primeiro CAF. Mas para o futuro, o novo CAF, ele vai ser diferente. Pode passar agora, Gi. Então, diferente do que a gente tem hoje, que são 2 momentos pontuais, esse novo CAF virá documentos, a gente ainda não tem, como eu disse para vocês, é um spoiler daquilo que vai acontecer no futuro, tá? Então, serão, ao invés de 2 momentos, o CAF, ele será de acompanhamento contínuo, que na minha opinião, é muito mais eficiente. Então, todas as vezes, então, os supervisores vão semanalmente nas escolas, né? Então, semanalmente, você vai ter um mini CAF. Então, aquele ponto de atenção, aquela temática de maneira específica, lembrando que vocês estão fazendo uma jornada, quer seja básica, quer seja a avançada. Então, vocês estão aí em movimento. A ideia é que tanto o PEC quanto o supervisor, a cada encontro na escola, colaborem com essa formação profissional e tirem dúvidas a respeito desses momentos temáticos da escola. Então, todo momento será, toda visita do supervisor e do PEC será um mini CAF, voltado para essas temáticas e para as fragilidades da escola. Eu acho que é muito melhor, que como a gente fala, não adianta você orientar o aluno o ano inteiro e chegar no final, você vê que as suas orientações não foram seguidas e quando você vai ver, já não dá mais tempo de curar a fragilidade. Então, a ideia desse novo formato de CAF é fazer com que essas fragilidades sejam corrigidas ao longo do percurso e que, no final, todos consigam evoluir de maneira conjunta e muito mais efetiva. Então, essas temáticas que vão ser definidas conforme implementação do cronograma, a gente ainda vai discutir também. Hoje nós temos supervisores que estão acompanhando, a reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada para o supervisor e para o PEC, que eventualmente está com uma outra demanda, para que ele possa ver, e a gente ainda vai se reunir para falar a respeito. Porque essas temáticas que vão ser acompanhadas, algumas delas estão ligadas à questão do percurso formativo. E a ideia é que o próprio supervisor e o próprio PEC, uma vez indicado para acompanhar essa escola, também realize o percurso formativo, que se tenha dúvidas, procure a equipe PEI, né, para que a gente possa sanear essas dúvidas e eles possam colaborar com vocês na questão dos percursos formativos. E a ideia é fazer junto. Então, é ter aí uma demanda de troca de informações para que vocês possam cada vez mais ter menos pontos de fragilidades e mais pontos de melhoria, tá? Então, o principal é a gente observar que as lideranças o tempo todo estarão sendo observadas. E como eu disse para vocês, em cada um desses percursos formativos, vocês estão vendo aqui, autoavaliação do líder, AL, AR2, AL2. Para quem não teve ainda a curiosidade, né, a gente não vai se aprofundar nessa temática hoje, mas, por exemplo, na tutoria, nós temos vários indicadores, não apenas de processo, mas de resultados, que vão dar suporte para que vocês caminhem, entendeu? De maneira mais eficaz. Então, esses planos de melhoria, algumas coisas vão ser mudadas com relação ao plano de ação, então vai ser plano de melhoria, isso também vai ser dito mais à frente, porque a gente ainda não recebeu o material, então vai ter muita mudança com relação à documentação do programa, tá? E isso vai ser acompanhado de perto, tanto pelo PEC, quanto pelo supervisor, tá? E sempre baseado em evidências e ações que promovam o saneamento de pontos de atenção visando a excelência acadêmica, tá? A ideia é que vocês usem como suporte esses indicadores de cada uma das temáticas para que vocês possam avaliar se passo a passo vocês estão evoluindo e aonde estão as fragilidades para que vocês possam fazer as correções, tá?
e, mais do que nunca, a gente vai estimular a ideia de boas práticas, porque é muita coisa para aprender, e por isso, no ano de 2027, nós temos como expectativa, não que apenas nós que estamos de fora do chão de sala de aula, né, mas que as escolas também, que estão fazendo os percursos formativos de excelência, entrem como apoiadores para mostrar para vocês como é que elas conseguiram fazer tanto, né? Como se organizar dentro de um perfil de uma escola semelhante à de vocês, tá bom? Pode passar, Gi. Aqui estão as principais diferenças. Isso não quer dizer que o CAF, esse novo CAF de rotina, vai tirar de vista o CAF semestral e o CAF anual. O CAF de rotina, ele vai trabalhar com grupos menores, tá? Então, eu vou trabalhar temáticas específicas, então eu vou ter, muitas vezes, um personagem ou outro em questão. Às vezes, eu tenho a parte da coordenação, então, o PEC, ele é fundamental nesse momento, né? Porque ele vai ter um olhar diferenciado sobre a parte pedagógica. Outras vezes, eu vou ter o vice, enquanto à luz de tudo, porque ele está mais imbuído com determinadas rotinas da escola. Então, o CAF de rotina, ele vai pegar personagens de maneira específica e vai apoiar, baseado nos indicadores que nós já temos do percurso formativo, para que isso aconteça. Já o CAF anual, a gente reúne todo mundo para ter um fechamento, né? Então, em um, eu acompanho, o que é perfeito, na minha opinião, então você vai ter um acompanhamento de todos, né, de maneira mais específica para corrigir rumos ao longo do processo, e outro, um fechamento. Tudo bem? Pode passar. Então, esse plano de melhoria, eu dei até uma suspirada, porque a Gi colocou esse slide hoje, né? Deu até um batimento tá fresquinho, aqui. Foi agorinha. Tá tão fresco que eu fiquei sabendo minutos antes da reunião começar. Eu falo que todo dia é um flash, né? Então, esse plano de melhoria, a gente já sabe que ele vai acontecer, que ele vai ter orientações específicas, ele vai acontecer, como eu disse para vocês, os documentos do programa, eles serão alterados, serão, segundo o nosso entendimento, facilitados, né, até um determinado ponto, mas se vocês olharem os percursos formativos, eles melhoram, mas eles também trazem mais exigências, né, para que vocês possam acompanhar, porque você não consegue fazer indicador de processo e de resultado se você não tiver um acompanhamento um pouco mais específico, né? E a mesma coisa vai acontecer com o plano de melhoria. Então, vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, porque em breve nós teremos mais orientações a respeito disso. Passa Eu gostaria adiante. só de destacar, né? Como você comentou ali, onde está sublinhado, quando vocês clicarem, vai levá-los para a pasta da SEDUC, que tem o plano de melhoria de gestão e o plano de melhoria de professores. Então, são duas tabelinhas, tá? Que aí vocês já podem ir se familiarizando, dando uma olhada. Existem alguns detalhes, como nós colocamos há pouco, que eles irão nos trazer ao longo dessa jornada. E aí nós vamos, assim que recebermos essas orientações, nós vamos compartilhando com vocês ao longo do processo, tá? Porque quando saíram os percursos, quando vocês visualizam aquelas tabelas de avaliação, né, a N1, a N2, já houveram questionamentos sobre alguns pontos dessas tabelas, que eles estão fazendo revisões, tá? Eu estive visitando algumas escolas e comentei sobre isso, que é importante essa apropriação para a gente poder trazer as críticas, as sugestões, as dúvidas, o que é pertinente, o que não é pertinente. Só através dessa apropriação que a gente vai conseguir dar essa devolutiva para a SEDUC, tá? E sobre esses planos, então, essa pastinha vai direto, eles pediram ontem, no final da tarde, para a gente dar publicidade para vocês. Aí hoje pela manhã eu cheguei e coloquei no slide. Então pode ser que algumas coisas mudem ao longo do percurso, tá? Que vocês estejam cientes sobre isso. O que eu destaquei da imagem aí, quando você abrir essas tabelas, lá embaixo, você vai ver lá os títulos, né? Princípios, premissas, tutoria e projeto de vida. Então, plano de melhoria para cada uma dessas temáticas dentro da sua escola. E aí, para essa exigência da certificação,
Quando eles fazem a R2, que é aquela devolutiva do aluno sobre, por exemplo, a tutoria, eles exigem uma nota mínima para a gente solicitar essa certificação. E que essa nota mínima é de 3,5, é uma nota difícil de ser alcançada, mas ela não é impossível. Talvez a sua escola já alcance essa nota, e aí vai ficar mais fácil solicitar essa certificação, tá bom? Então, esses detalhezinhos nós vamos alinhando, e conforme as dúvidas forem surgindo, pode nos encaminhar, pode nos mandar. O que nós já tivermos de resposta, prontamente iremos devolver a vocês. O que não tivermos, iremos encaminhar para a equipe, ok? Passo a palavra. Lembrando que tudo é muito novo, tá? Para vocês e para nós. A gente já tinha ideia de que algumas coisas iriam acontecer, mas como a Renata mesmo disse, a gente não trabalha com suposição, a gente só trabalha com aquilo que a SEDUC traz. Então, muitas vezes, dentro de alguns grupos, né, que não são oficiais, eles trazem algumas informações, às vezes procede, às vezes não, mas a gente não vai pecar pelo risco de trabalhar com algo que não veio da SEDUC. Então, a gente só vai trabalhar com aquilo que a gente recebe de maneira efetiva, até mesmo para não ter um retrabalho, tá? Então, a gente pede para vocês terem calma. Na sexta-feira, certamente vai ser colocado outras informações a respeito de tudo que nós dissemos com um pouco mais de profundidade, acredito, e trazendo, de repente, detalhes que ainda não foram falados aqui. Tá? Mas eu não queria que vocês fossem pegos de surpresa, porque eu acho que nós podemos já começar a preparar, principalmente o espírito, para tudo que vem por aí, tá? Pode passar, Gi. Então, vamos começar por um ponto primordial daqui. Eu já falei, nós falamos dos percursos e a importância de serem realizados esses percursos, olhar aí as datas específicas, começar a motivar os professores, dizer, por exemplo, com relação à tutoria, que a partir do ano que vem serão usados esses documentos, então para o professor começar a se apropriar. Então isso é extremamente importante. Mas mais importante do que isso, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês deem, ontem eu pedi para que as escolas que estivessem com problema dessem no PV uma indicação, tá? Eu tive uma escola que a gente conversou e aparentemente foi saneado com relação à avaliação, tá? Que está acontecendo agora. Então, essa avaliação, ela é extremamente importante, por quê? Desculpa. Por que ela é importante? Porque eles querem saber o que o aluno acha da escola. Então, quando eu tenho uma escola de excelência, eu tenho um aluno que gosta daquilo que ele recebe. Eu tenho um professor que ele se sente num ambiente profissional e que ele tem ali as cobranças para que ele se torne um profissional melhor. E que ele compreende que todas as cobranças que são feitas, elas são visando o aprimoramento acadêmico dele. E que o aluno sente que o projeto de vida dele, ele é visto de maneira diferente e que ele percebe que colabora com o projeto de vida dele, ou quer seja para melhoria, ou para novas mudanças, e que ele vai conseguir seguir adiante. Então, o que é importante? Que todos os alunos façam. Vai ser feito, eles não disseram ainda se vai ficar dentro do BI, tá? Mas eu acredito que sim. Por quê? Porque visando a escola de excelência, eu acredito que eles vão criar um botão para que a gente possa verificar isso. Porque até então nós tivemos pesquisas com os alunos, e essas pesquisas não chegaram para a gente. Depois os resultados foram usados para que a gente pudesse escolher as escolas de excelência. Então, o que a gente pede para vocês? Pede para que vocês se empenhem. A gente sabe, sim, que vocês estão aí com uma demanda extremamente alta, mas eu vou pedir para que vocês reforcem isso. Deixa eu só ver aqui, sabemos que estão fazendo o percurso em lugar algum. Estão fazendo os percursos em lugar para ajudar a cobrar. O que eu ia falar, que o percurso, Sandra, desempenho. Ele é na EFAP, ele tem duas redes, isso. Mas a gente não tem esse controle de saber quem está fazendo ou não. Foi a rede 183 e a rede 192. Então, nós acreditamos que vocês tenham comunicado esses professores através de uma ata, né? Deixa eu ver, já pedi que todos fizessem, mas não sei. Aí vai ter que perguntar. Então, eu até sei.
entendeu, do Rodrigo, dessa dificuldade, que foi uma dificuldade que nós levamos no dia da formação. Eu falei, mas como é que eu vou saber quem fez e quem não fez? Primeiro porque ele fica verdinho, mas ele não dá uma certificação. Então, a gente sabe que pode acontecer de, eventualmente, ter alguma fragilidade que talvez eles corrijam no futuro, tá? Realmente não há uma possibilidade de saber quem fez ou quem não fez, a não ser printando a tela. Quando ele printa a tela, está tudo verdinho, tudo ticado, o que pode indicar que ele fez com bastante cautela e com bastante zelo, ou de repente que ele passou, entendeu, os slides e que ele não viu nada. Aí é uma questão de vocês criarem mecanismos que ainda não temos, tá, de fiscalização do quanto ele vai conseguir se empenhar dentro de cada um dos percursos, tá? Isso a gente não tem. Principalmente, Sandra, porque quando nós entramos ali no site da EFAP, não teve uma inscrição prévia, diferente Sim, de outros ele tá aberto cursos. O tempo todo. Ele está aberto o tempo todo. E tem um motivo dele estar aberto o tempo todo, tá? Ele está aberto o tempo todo porque ele acredita que quando o professor chegar na escola, se eventualmente você pegou um professor no mês de março, né? Estou chutando fazendo uma criação hipotética. Ele chegou no mês de março. Antes de você pegar e se desdobrar falando tudo, você já dá uma indicação de que esse professor ele precisa se formar, então ele, fora as orientações que ele recebeu da escola, ele já está em processo de formação dentro da escola, querendo ou não. Então, ele já vai fazer. Então, a gente precisa criar ainda mecanismos, e isso foi falado durante as formações, que a gente precisa de mecanismo para identificar que esse profissional passou pela essa formação. Acredito que em breve alguma coisa deve acontecer, mas enquanto a gente não tem, a gente precisa criar mecanismos próprios. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber se a Renata fez, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o perfil dela, e no perfil dela eu consigo verificar que está tudo ticado. Tá? Sandra, infelizmente não tem uma outra função. Eu vi o Eloy, né? Eloy, querido, pode falar. É coisa rápida, foi a mesma coisa que o Rodrigo perguntou. A gente vai ter alguma forma de como acompanhar se os alunos fizeram essa pesquisa? Essa foi uma outra dúvida que nós tivemos e que, infelizmente, até agora eles não deram um indicador. Tradicionalmente, depois de um determinado tempo, eu coloquei isso no chat de perguntas dele ontem, para saber, porque eles estavam primeiro corrigindo os problemas que estavam acontecendo com relação à abertura dos documentos. Então, eu espero que nós pedimos, eu e muitas pessoas, pedimos um indicador de repente, pelo menos a porcentagem, o ideal para vocês seria o nome desses alunos, né? Mas ainda não temos nenhuma forma de controle dessa avaliação. Eu espero que aconteça, mas enquanto não acontece, o que a gente sugere é que vocês, mais uma vez, criem mecanismos próprios para poder indicar que esse grupo de alunos realizou e que já fechou, tá? Porque vai ser importante para a escola. A mesma coisa com os Sandra, professores. Porque assim, o que acontece? Na avaliação de desempenho, aconteceu na minha escola, né? Não sei se aconteceu em outras. O aluno, sempre no final do dia, eu pego o relatório para ver quem ainda falta. Aí eu fui cobrar os alunos, falei, fulano, ciclano não fez. Ele falou assim, diretor, mas eu fiz a avaliação, né? Eu falei, então, só que aqui na sede está constando que você não fez, então você vai ter que depois fazer novamente. Aí, ok. Então a gente consegue ter esse controle. Agora, na pesquisa, mesmo que o aluno diga que tenha feito, se eu não tenho esse controle para ver se de fato ele fez, aí complica um pouco, né? Para a gente poder confirmar, porque ele vai falar que fez. Mas aí eu não posso falar, abre aí, né? Deixa eu ver se fez mesmo, né? A Patrícia, ela compartilhou alguma coisa. Você quer abrir o microfone e falar, Patrícia, para poder nos ajudar, por favor? Oi, não tá barulho aqui que as crianças estão passando. A respeito do percurso lá da IFAP, a gente pode pedir para o professor printar, igual eu printei o meu aqui, e entregar para o diretor. Aí tem a comprovação de que ele está fazendo. Excelente. Excelente. Por que é importante que a gente troque experiências? Porque existem visualizações que vocês, enquanto diretores, têm que nós não temos.
Então, assim, esses encontros nós vamos ter com um pouco mais de frequência em 2026, para que a gente possa socializar, por exemplo, essa informação da Patrícia é extremamente importante, então já é uma forma de comprovação que a gente pode ter, tá? Com relação ao seu pedido, Eloy, a sua solicitação, na verdade a gente não tem uma resposta de maneira positiva, mas nós já colocamos que isso seria um problema, e como começou recentemente a formação, eu espero, a pesquisa, eu espero que em breve eles criem um indicador que a gente possa fazer a consulta, porque a gente sabe que, por vezes, mesmo o aluno dizendo que realizou, pode dar alguma oscilação. Mas o importante é que a gente tenha, pelo menos, a maioria dos alunos realizando, para que a gente consiga, mesmo com essa oscilação, ter um indicador um pouco mais fidedigno de quais serão os pontos de atenção que a gente vai trabalhar em 2026, porque serão eles que a gente vai usar. Tudo bem? Então, alguns diretores estavam com dúvida, e isso também era uma dúvida pertinente a mim, tá? Então, esse primeiro momento é apenas para os alunos, nós teremos um momento para os professores que vai de 17/11 a 2/10. Tá? E aí virá um período de repescagem. Então, por que eu estou acreditando, especificamente falando com o Eloy e com todos os outros, para que vai acontecer algum momento em que eles vão indicar quem ainda não fez, por causa da repescagem. Como é que a gente faz uma repescagem se a gente não tem a indicação de quem são essas pessoas? Então, eu acho que eles devem estar, em breve, compartilhando alguma coisa para que a gente possa acompanhar. Vamos rezar, e eu acho que isso vai acontecer, tá bom? Pode passar. Muito bem, eu vou passar a palavra para a Gi, para tomar uma aguinha, enquanto isso a Gi vai acompanhar vocês, porque nós temos outras avaliações acontecendo em conjunto, tá bom? Então, Gi, por gentileza. Nosso próximo tema é o EPI, né? Então, nós tivemos a aplicação da avaliação diagnóstica do 4º bimestre, iniciando no dia 3/11, e agora nós estamos dando início à avaliação diagnóstica final, tá? Eles têm as mesmas habilidades sendo cobradas para a gente poder acompanhar a evolução desses estudantes. O que foi, assim, um ponto de dúvidas que surgiu dentro da nossa unidade regional é que a SEDUC enviou os IDs dessas avaliações diagnósticas direto no Teams do diretor do CGPG e do CGPAC. Se você entrar lá na sua equipe e pesquisar, procurar, você vai encontrar essas planilhas compartilhadas diretamente com vocês através da equipe SEDUC. E aí a gente não pode intervir, né? A gente precisa só ali dar um suporte, um apoio, tirar algumas dúvidas, porque esses IDs, eles são enviados diretamente pela equipe, tá? Se você não visualizou, entra lá no seu Teams, assim que a gente encerrar a reunião, entra na sua equipe de diretor e verifica quais foram as postagens. Tem alguns canais que eles criam para tentar refinar essa comunicação, tá? Quando nós fazemos a multiplicação dessas informações na nossa equipe, com os coordenadores, a gente sinaliza para eles no grupo de WhatsApp que tem uma postagem nova, tá? Porém, existe uma outra forma também da gente acompanhar se há ou não postagens novas nas equipes. Elas aparecem com as letrinhas em negrito. Só que eu preciso também fazer o quê? Entrar na equipe e colocar os meus canais como canais de acesso, não canais ocultos, para que essa ferramenta de que os canais e a equipe apareçam em negrito possam desempenhar essa funcionalidade e facilitar com que a gente entenda que há uma nova postagem ali dentro daquela equipe ou dentro dos canais nas equipes, ok? Então, é importante. Eu vou só colocar uma coisa em cima disso, tá? Muitas vezes a pessoa não consegue, né? De repente está com dificuldade, pede ajuda, tá? Pode chamar eu, Renata, Gi, a Rô, que a gente vai ajudar vocês. Porque essa história deles colocarem os canais ocultos, então muitas vezes você acha que você tem restrito uma quantidade de informação. Só que quando você abre ali os canais ocultos, tem um monte de coisa acontecendo. E é importante checar todos os dias. Porque quando você olha, ele está mais escurinho, significa que tem uma informação específica para você olhar. Tá clarinho, significa que você já leu tudo. Então, é uma indicação fácil daquilo que você tem que olhar todos os dias. E isso não importa qual grupo seja, tá? Desculpa, Gi. Imagina. Então, e quando você entra lá na equipe, tem os canais principais e os canais ocultos.
Se você entrar lá nos canais ocultos, clicar nos 3 pontinhos, você consegue fazer com que ele se torne um canal principal também. E aí fica mais fácil de você acompanhar essas publicações, tá bom? Porque, como eu falei, aí ele vai acender ali as letrinhas em negrito e você vai conseguir ver que tem uma nova postagem, ok? E aí, agora, então, tô retomando, né, sobre o OE, então, o professor precisa entrar lá na plataforma, buscar o ID e publicar isso para os estudantes, para que eles realizem, né? Nós falamos a respeito de todos esses acontecimentos em relação ao uso dos equipamentos, nós trouxemos para a equipe, e aí a resposta sempre, né, de que nós temos que organizar o nosso cronograma dentro da escola com as crianças para contemplar todas as ações, ok? Essa é a planilha que foi enviada, tá? Para o Teams de vocês e dos CGPGs e dos CGPACs. Tem ali, né, inicialmente, as avaliações diagnósticas que foram publicadas para língua portuguesa e matemática do início do 4º bimestre, e as demais, elas vão estar escritas como diagnóstica final, ó, aqui na 4ª coluna. Apesar dessa tabela apresentar como desativada, porque quando essa planilha foi publicada, essas avaliações ainda, as finais ainda estavam desativadas, mas agora, por conta da data, né, desse nosso prazo, elas já estão disponíveis para que os professores publiquem e os estudantes realizem, ok? Uma coisa no chat. Nossa, não, volta aqui, ó, na reunião. Isso. Não? Nenhuma dúvida? Não. Ok. Certo? Vamos seguir, então. Nosso próximo tema é o acolhimento. Sandra, você gostaria de retomar? Pode dar andamento, Gi. Ok. Então, o acolhimento 2026, né? Então, nós já estamos em vias de nos organizarmos para que esse momento aconteça dentro da nossa unidade escolar. Então, nós já temos alguns estudantes que já atuam como acolhedores, porém, nós temos aqueles que gostariam de atuar ou aqueles que ainda não são acolhedores, então a gente precisa fazer essa seleção. Então, nós pedimos que vocês, lá na rede 212, orientassem os seus vices para que desse início a essa construção para o ano de 2026, tá? E aí é necessário criar um plano de ação, uma estratégia, com ali o que vocês vão oferecer nesse momento junto a esses estudantes, tá? Alguns diretores e vices já têm isso muito bem desenhado nas suas práticas, né? Já tem essa organização muito bem consolidada. E aqueles que ainda estão buscando aperfeiçoar isso, nós estamos dispostos, estamos disponíveis para orientá-los, ajudá-los no que for necessário. E essa necessidade, né, de se organizar e trazer os estudantes para as orientações e formações. Um detalhe que a Sandra colocou com outras temáticas, mas que faz parte do acolhimento também, é o registro em ata. Então, colocar quem são esses acolhedores, colocar quais foram as ações estabelecidas, e cada momento dessas reuniões que vocês permaneçam fazendo esses registros, tá? E um outro detalhe que em algumas escolas nós vimos que não foi contemplado. Todas as salas, todas as turmas, elas precisam ter estudantes acolhedores, tá? Então, a gente precisa ter esse papel de tentar trazer para junto dessas turmas pessoas, alunos, estudantes que estão dispostos a atuar como acolhedores e que isso seja contemplado em todas as turmas da nossa unidade escolar. Sabemos que às vezes, né, acontece de alguma turma a gente não conseguir, a gente tentar com todo o nosso poder de convencimento e ainda assim não conseguir, mas aí, se você acredita que tem algum estudante naquela turma que tem esse perfil, o convide a participar das reuniões. Ele pode, de repente, ver como que tudo acontece, acompanhar toda essa construção, e, de repente, se propor, sim, a se tornar um acolhedor, ok? Passo a palavra. Hoje eu vou complementar, até peço a ajuda da Renata, né? É importante que vocês pensem, gente, que quando a gente fala em acolhimento 2026, a gente sabe que a gente já está até num período bastante complexo para isso, tá? O ideal, né, para o ano de 2027, a gente já até, ou 2027, 2026, que vocês já comecem a pensar no acolhimento a partir do mês de setembro, do mês de outubro. Por quê? Nós temos acolhedores de final de ciclo, né, nono e terceiro ano, que deixam a escola, então é importante que vocês já façam esse período de análise. Algumas escolas já têm essa expertise, tá? Então, essa expertise de acolhimento
pode ser uma das temáticas que vocês podem pedir à excelência, levado em consideração que vocês já têm essa expertise, já começam anteriormente, já têm esse olhar, não precisa ninguém falar para vocês já sabem que isso precisa ser feito com uma certa antecedência, porque os alunos deixam de vir à escola, então isso é uma expertise, você não tira do dia para a noite, se ninguém avisar, muitas vezes a pessoa não faz, então ela vai aprimorar isso em 2026 pelo período do percurso formativo, mas é importante que vocês pensem, por que a gente fala em ter estudantes de todas as salas? O acolhedor, ele também é um mediador de conflitos, porque acolher é também estar a postos para eventuais conflitos entre o professor e o aluno, entre os próprios alunos, verificar fragilidades que podem atrapalhar esse momento da formação do aluno, né? E quanto mais alunos que são protagonistas vocês estiverem dentro da escola, melhor. Então, muitas vezes a escola, ela faz o quê? Ela pega o gremista é acolhedor, o gremista é muitas vezes líder de clube, ele é líder de sala, né? Isso. E muitas vezes vocês perdem a oportunidade de trazer à luz novos alunos. E o acolhimento, né, Sandra, ele não é somente no início do ano. Exato. O acolhimento, ele é diário. Então, por isso que a importância do vice-diretor de ter esse olhar atento a todos os alunos e conseguir conversar e mostrar a importância de ser um aluno acolhedor, porque o acolhimento não é somente no começo do ano ou no início do segundo semestre. Então, é importante que vocês multipliquem os alunos protagonistas que vocês têm em cada uma das salas. Né? Quanto mais alunos protagonistas, menores os problemas. Nossa, ele não tem perfil nenhum, de repente você se surpreende. Um líder negativo, ele pode ser resgatado. Eu sempre falo isso porque nós temos evidências de que realmente é possível. Então, de repente, um aluno que tem um destaque negativo, assumindo uma função de comando, né, ele já está em destaque porque talvez de maneira negativa, mas ele pode assumir essa responsabilidade aos poucos e se tornar realmente um protagonista diferenciado dentro da escola, sendo resgatado. Então, usem esse momento do acolhimento de maneira importante, não virem as costas para o acolhimento 2026, organizem para que os alunos sejam os acolhedores. A gente compreende que no meio das dificuldades da escola, muitas vezes os professores assumem esse papel, os gestores assumem esse papel, mas não é a ideia principal. Sem contar que os documentos relativos ao projeto de vida, eles ainda não mudaram, e acredito que eles não vão mudar de maneira significativa. Então, identificar os sonhos dos alunos, para que outras ações sejam feitas dentro da escola, são fundamentais. Então, esses primeiros documentos, eles são elaborados no primeiro dia de aula. Tá? Então, eu peço a gentileza de que vocês olhem com carinho para essa questão do acolhimento, orientem o vice-diretor de vocês, responsabilizem que eles tomem ações que possam fazer com que esse acolhimento 2026 aconteça sem maiores prejuízos. Quer colocar mais alguma coisa, Rê? Não, somente acho que você já conseguiu falar tudo. Muito bem. Então, podemos ir para o nosso último slide. Nós temos uma live que vai acontecer na sexta-feira, às 13h30, que ela é fundamental que todos vocês estejam presentes, para que futuramente a gente possa tomar outras decisões e possamos pensar em, de repente, outras escolas que vão se candidatar a escolas de excelência, ou que de repente vão ficar no básico, mas que querem certificação específica por percurso formativo, e vamos saber também sobre outras datas e outras informações que ainda não temos. Então, por favor, peço para que vocês estejam todos juntos, de repente, se for possível, pense aí no grupo de gestão, para que eles possam assistir, tá? E eu conto com todos vocês. Eu sei que foram muitas informações, né? A gente vai abrir, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento.
Enquanto abre para pergunta, ô Sandra, pode já passar para o próximo, que acho que é a lista de A presença, lista né? de presença. Nós vamos pedir para vocês, apesar da gente tirar, a gente sempre tira a lista de presença online, tá? Porque é legal a gente verificar, porque tudo é uma questão de compromisso, então, pontualidade desse profissional dentro das comandas que a SEDUC dá e que a URI dá também são importantes, que muitas vezes a pessoa entra na reunião, mas entra quando a reunião praticamente já perdeu uma parte importante, então a gente pede para que vocês, se não conseguem entrar, coloquem alguém da escola para poder assumir, então a gente sempre está de olho nisso, tá? Vou pedir para que vocês façam aí a lista de presença e a avaliação da formação, e a gente se coloca mais uma vez disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida no particular conosco, já que não teve nenhuma, acho que é muita informação para digerir, e precisa ser olhada com mais cautela antes de virem novas perguntas, mas os supervisores estarão à disposição. Nós vamos deixar eles processarem. É muita informação, muita né, informação. Então, a gente agradece, nós vamos deixar aí até às 11 horas a lista de presença disponível para vocês, e depois a gente vai tirar do ar. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos um bom dia.